Oi, Pai do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu também estou sendo impulsionada a gravar esse vídeo. Para quem não sabe, eu tô gravando esse vídeo à noite, eu já estava deitada e eu senti de gravar esse vídeo. Ele vai dar 11 horas da noite, mas eu fui impulsionada a gravar esse vídeo. Glória a Deus, aleluia. E o que eu vim falar hoje, o que Deus tem ministrado no meu coração irmãos, há mais ou menos um ano atrás, eu não sei a data ao certo, só sei que eu gravei um vídeo em janeiro. E essa palavra falava sobre andando em obediência à palavra de Deus. E sempre quando eu vou fazer algo, eu sempre estou orando para Deus, buscando o direcionamento de Deus para a minha vida. E nesse vídeo, quando eu gravei, ele falava assim que era pra gente obedecer a palavra de Deus, andar em conselho da palavra de Deus, em Deus, o que Deus nos direciona, a gente tem que fazer o que Ele nos direciona a fazer. E foi um momento que eu estava vivendo de muita opressão e eu não sabia o que fazer, mas eu ouvia muita coisa e Deus manda essa palavra que era para mim ser obediente a Ele, a palavra dele, e que ninguém sabia, e que não era para mim andar conforme meus sentimentos, conforme o que eu queria, mas conforme o que Ele quisesse, entendeu? Porque, irmãos, Deus me direciona a gravar esse vídeo, porque a nossa desobediência vai acarretar para nossas vidas consequências essas que, mesmo que a gente se arrependa, a gente tá no erro, mesmo que a gente se arrependa, irmãos, vai vir consequências. A minha desobediência acarreta consequências gravíssimas. E por isso, Deus sempre, Ele quer nos direcionar a vivermos a vontade dEle, o que Ele quer para nossas vidas, porque Ele quer fazer com que nós evitemos sofrimentos. Mas muitas das vezes a gente não escuta o que Ele quer. Muitas das vezes a gente quer fazer tudo o que a gente quer, irmãos. Irmãos, essa é a verdade. A gente não quer ouvir o que Deus quer para nossa vida. A gente pensa que a gente sabe tudo. A gente pensa que não, Deus está errado. As pessoas de Deus estão erradas. Então a gente quer saber de tudo. A gente pensa que a gente sabe de tudo. Mas a palavra de Deus é bem clara. Que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim estão os pensamentos de Deus. Ele sabe, irmãos. A gente, no máximo, a gente vê só até hoje mesmo. A gente só consegue ver o hoje. O amanhã, a gente não consegue. Por isso, a gente tem que ser direcionada por Deus. Eu vou ler o mesmo versículo que eu fiz o vídeo. Lucas, no capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vale, pôs o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, o rio bateu com violência contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre o chão, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu fortemente e logo desabou. A ruína daquela casa foi grande. Glória a Deus. Então Jesus veio aqui, falou, falando, porque me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que vos mando. Glória a Deus. Muitos de nós fala muitos, irmão? Eu sirvo a Deus, eu sirvo a Ele, eu busco Ele. Só que quando essa palavra aqui, irmão, manda a gente fazer um monte de coisa. Só que a gente não tá nem aí, dá nem a mínima. E ainda mais quando Deus Ele quer ter uma intimidade conosco, Ele nos direciona na nossa vida mesmo, pessoal, na nossa intimidade, Ele nos direciona sim. Muitas das vezes a gente não quer ouvir a voz de Deus. E por quê? Nós chamamos Senhor, Senhor, e nós não fazemos o que Ele manda. Irmãos, a palavra de Deus vai falar bem assim, que aquele que me ama guarda meus mandamentos. Simples assim.
Irmão, se você não tá obedecendo, você não ama. Irmãos, você não ama. Simples. Entendeu? Se a gente ama, a gente vai obedecer. Então, o que a palavra de Deus diz, obedeça. Mas eu quero falar pros irmãos aqui o porquê eu tô gravando esse vídeo. Além de Deus me impulsionar. E por que Deus está me impulsionando a gravar esse vídeo? Irmãos, eu tava aqui, né? Pra quem não sabe, eu tô com muita dor nas costas. Muita. Muita mesmo. Desde esses dias aí, essa noite eu doeu muito. Gente, se eu pudesse... Cara, eu tô com vontade de chorar aqui, ó. Se eu pudesse voltar um pouco atrás, eu tinha feito a vontade de Deus. Irmãos, eu já desobedeci a voz de Deus. Eu já tentei fugir da voz de Deus. Irmãos, pra quem não sabe, eu tô sendo... Deus me direcionou de uma forma assim, irmão, que foi tanto não que eu não aguentava, tanto não na minha vida. Era tanto não que eu não aguentava. Eu já comecei a pensar, não, Deus não me ama, não. Deus não me ama. Irmãos, isso aqui eu não tava entendendo nada do que Deus estava fazendo. Irmãos, eu não entendia. E hoje, irmão, na minha pequeneza, naquele tempo, na minha pequeneza, eu não sabia a sabedoria de Deus. O quão alto é os pensamentos de Deus. O quão é alto os pensamentos de Deus para com a minha vida. A minha vida carrega um propósito. A minha vida tem um propósito. Irmãos, eu não nasci em vão. A minha vida carrega um propósito. Entendeu? Irmãos, em 2022, eu tava sem emprego, né? E, cara, era muita pressão. Cara, a gente olha assim, a gente mesmo já se pressiona. Ainda mais ouvindo vozes exteriores, ainda mais, ainda tem um inimigo, né, irmão, que tenta a gente demais, aí tem a ansiedade, a gente quer agir, né, irmão, com a nossa própria mão, a gente quer fazer do nosso jeito, dar nosso jeitinho. Lembra de Abraão? Abraão recebe uma promessa, como ele iria ter o filho da promessa. Ele começou a dar... Então, Abraão recebe a promessa aos 75 anos e a promessa só é concretizada quando ele tem 100 anos. Então, nesse meio termo, esperar e vir, quando ele acha impossível a promessa, ele tentou fazer do jeito dele. Quer dar o nosso jeitinho? A gente quer colocar a mãozinha na mãozinha assim, ó. A gente quer fazer tudo do jeito da gente. E não espera Deus agir, Deus fazer do jeito dele. Irmãos, então, o que eu fiz em 2022, irmão? Eu sabia da minha situação, tava passando por muita coisa e ainda tava escutando muita coisa. O que eu vou fazer? Vou trabalhar. Eu vou trabalhar e pronto, né, irmão? Fui trabalhar. Comecei a trabalhar, irmão. No primeiro dia de serviço, veio-me uma palavra de Deus já, no primeiro dia. Irmãos, eu orava, né? Eu orei, né? Perguntando se era da vontade de Deus. Eu orei assim, né? Se for da vontade, vai dar certo. Se não der, amém. Só que eu fui trabalhar. Não fui trabalhar, só que no dia que eu entrei no serviço, sabe o que foi? Qual a palavra de Deus? Eclesiastes 3:1. Tudo tem um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Tá? Eu ouvi cara, não veio assim, tipo, dentro de mim, a voz de Deus bradou dentro de mim. Tudo tem um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Tu acha que eu ouvi? Não ouvi, não. Continuei naquele serviço. Fui lá, continuei. Cara, foi acontecendo cada coisa naquele serviço. Nem fui humilhada, só muito, irmão. Fui humilhada. Irmão, a minha ansiedade aumentou do tanto. Eu tinha tanta raiva, eu não entendia o que Deus estava fazendo. Eu não entendia por que Deus tinha permitido aquilo, sendo que tinha sido eu, irmão. Eu que fui fazer a minha própria vontade. Então eu tava aqui, ó, colhendo a minha desobediência. Então, olha, Deus já tinha falado, olha, tudo tem um tempo, cara. Tudo tem um tempo
Esse, tipo assim, naquele momento lá, era o meu tempo. Eu queria do meu jeito, mas Deus falou, tudo tem um tempo, Kareli. Tudo tem um tempo determinado para cada propósito. Então Deus estava falando pra mim, esse não é o tempo. Esse não é o tempo de trabalhar. Não é agora. Só que não, irmão. Eu entrei, tampei meus ouvidos pro que Deus queria, e Deus foi permitindo que acontecesse coisas na minha vida. Primeiro, fui humilhada. Irmãos, a minha ansiedade aumentou a 1000 por hora. Não sei nem o que tem, assim, mas só que aumentou. Eu já tava num processo, né? Que Deus tava curando, tava moço. E começou tudo de novo, mano. Eu não consegui mais buscar a Deus. Irmãos, eu não conseguia buscar mais a Deus. Irmãos, só Jesus na minha vida. Só. Por quê? A teimosia dessa Kareli. Eu fui teimosa, irmão. Você pensa assim, não, Kareli hoje tá colhendo fruto de obediência. Mas só que eu já temei. E por eu receber, meu irmão, por eu sofrer com a minha desobediência, eu aprendi. Não vou fazer mais nada sem a permissão de Deus. Irmãos, então, eu comecei sendo humilhada. Então, eu fui humilhada. Minha ansiedade aumentou. Não conseguia mais buscar Deus como Ele queria que eu buscasse. O cara ficar tanto zangado. Eu zanguei tanto com Deus que eu não sabia por quê, o que Ele queria fazer. Aí, irmãos, eu tava trabalhando e eu tinha que voltar para estudar em Confresa, tá? Pra quem não sabe, eu tava fazendo agronomia no IF e era pra me voltar. Nós tava parado desde 2020 e 2022 era pra nós voltar, e isso era em abril. Aí eu fui orar, né, irmão? Creio, rapaz, eu fui orar. Só que Deus é tão misericordioso que Ele responde e cabe a nós se a gente vai obedecer, entendeu? Então, irmãos, Deus disse pra mim, não tem. Deus disse não. Só que eu tava tão zangada já com Deus, tava tão zangada com essa situação, que teve esse dia, irmãos, eu tava saindo do banho, eu falei pra Deus, tava tão zangada já, Deus tinha mandado uma mensagem pra mim, irmãos, que eu já tava, na minha vida espiritual, irmão, eu já tava, tipo assim, extremamente cansada, pensando em desistir, só Deus mesmo pra ter me sustentado, e Deus mandou uma mensagem pra mim, e Ele dizia não. Só que nesse dia, quando Ele diz não pra mim, eu falei, eu não tô nem aí pro teu plano, pra minha vida, eu vou embora, sim. Simples assim. Eu falei zangada, eu não tô nem aí pro teu plano, eu vou embora, eu vou estudar, eu não tô nem aí pro que o Senhor tem pra minha vida, eu vou estudar e eu vou embora. Eu falei desse jeito. Só que quando eu entrei no meu quarto, eu já fui pro joelho orar, chorando, arrependida. Eu me arrependi na hora. Irmão, eu me arrependi. Na hora de ter falado isso com Deus. Tava tão zangada, irmão, zangada demais com Deus. Zangada, só que foi por causa de uma escolha minha, irmão. Eu que tava desobedecendo a Deus. E Ele falou assim, não, pra mim não voltar não voltar. Eu tava animada, eu queria voltar, queria tal. Só que Ele disse não. Entendeu? E eu continuei no serviço lá. Eu comecei a pegar muito peso. Eu pegava saco de milho, fardo de arroz. Irmãos, e aí começou a ter enfermidades. Comecei a ter enfermidade de noite, muita enfermidade. Eu tinha febre de noite. As minhas costas doíam de tanto. Era tanta dor que eu sentia no meu corpo, que você não faz ideia. Eu sofri tanto, chorei tanto. Eu fui tão perturbada na minha mente, que só Deus pra ter misericórdia, irmão. Só Deus. Então, mas por quê? Irmãos, por quê? Porque eu tava desobedecendo, irmão. Então, Deus, tipo assim, tava permitindo tudo. Então, irmão, Deus estava permitindo que tudo acontecesse para que eu me voltasse, para que eu voltasse para Ele, entendeu? Então, irmãos, e é difícil falar isso. É difícil. É difícil demais. Eu já não tava aguentando, irmão. Era uma tortura para aquele serviço, era uma tortura. Eu doía tanto, irmão, doía tanto na alma, doía tanto no físico. Mas eu não queria parar. Eu não queria largar aquilo, eu não queria, irmão. Eu não queria. A gente se apega muito fácil às coisas. A gente se apega tão fácil, meu irmão.
as coisas. A gente quer agarrar assim, ó, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que esteja, irmão, a gente tá doendo lá, a gente quer segurar com toda a força. A gente tá morrendo, mas a gente tá segurando uma coisa que não é de Deus. Entendeu? Tá morrendo, irmão, mas a gente tá segurando. E Deus tá falando, não, credo, não. E eu tava segurando. Me matando, irmão. E eu segurando aquilo que não era de Deus. E as consequências estavam vindo. E Deus falando, não, não, não. E eu tampando meus ouvidos pra voz de Deus. Simples assim. E o que tá acontecendo? Me ferindo mais. Me ferindo mais. Amém, irmãos? Irmãos, então você pode estar pensando assim, nossa, você passou por tudo isso. Passei. Por desobedecer a palavra de Deus. Por desobedecer. E eu não queria parar ainda, não. E com muita insistência da minha mãe, irmãos. Com muita insistência da minha mãe. Da minha mãe, irmão. Da minha mãe mesmo. Precisou a minha mãe, entendeu? Falar pra mim. Parar, entende? Porque senão, irmão, eu ia me matar. Ia acabar morrendo e eu não ia parar. Entendeu? Ia, continuar desobedecendo. Mas Deus teve que me dar forças também pra mim dizer não, pra eu negar a mim mesmo, pra eu obedecer o que Ele queria pra minha vida, entendeu? Porque não é fácil. Então aqui eu vou falar o ponto porque eu comecei, né, falando se eu voltasse atrás eu ia ter obedecido, sabe? Essa minha dor nas costas, irmão, é uma das consequências desses pesos que eu peguei tão pesado que eu não podia, irmãos, eu podia ter evitado esse sofrimento. Eu podia, se eu tivesse obedecido, se eu tivesse esperado mais, se eu tivesse, irmão, escutado, mas não. Eu preferi ir tampar meus ouvidos e fazer a minha própria vontade. E o que aconteceu, irmãos? Pois é consequências, irmão. Essas dores que eu tô sentindo hoje nas minhas costas, muita dor, irmão, é muita dor. É consequências minhas, da minha desobediência. Eu não poderia ter passado por isso, irmãos. Eu não poderia. Eu poderia ter evitado, irmãos. Mas não. Eu desobedeci a voz de Deus. Simples assim. Então, irmãos, e por isso que Deus me impulsiona a vir aqui para falar. Obedeça uma voz de Deus. Obedeça o que Ele tá falando, irmãos. Obedeça o que a palavra dele diz. Porque o que Ele fala, irmãos, é pro nosso bem. Ele ama nós. Ele nos trata como seus filhos. Irmãos, então obedeça. Obedeça, a gente pode, na nossa obediência, a gente vai estar evitando dores. Eu poderia ter evitado, irmão. Hoje, irmãos, a consequência, irmãos, né? Olha as pessoas assim que ficam optando na nossa vida, opinando, faz isso, faz aquilo, isso vai ser bom, vai ser não, não tem? Olha, por que tu não faz isso? Olha, por que isso não aconteceu na tua vida? Você tá velho demais, tal. Irmãos, essas pessoas, quando tu tiver com dor, ninguém vai estar lá sentindo a tua dor, não. Irmão, é tu e Deus. Então, tu que tem que viver a vontade de Deus. É tu que vai sofrer as consequências dos teus atos, da tua desobediência. Eu não vou sofrer por você. E você não vai sofrer por mim. A dor que eu vou sentir, irmão, quem tá sentindo aqui sou eu. As outras pessoas tá dormindo de boa. E eu tô aqui com a minha dor. Mas por quê? Porque eu desobedeci. Entendeu, irmão? Então que nós venhamos obedecer, irmão. Obedeça. Somente obedeçam. Deus, Ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Irmãos, para quem não sabe, eu fiquei 3 meses nesse serviço. Eu saí, e quando eu saí, foi em junho. Irmãos, em junho, dia 5 de junho de 2022, eu saí desse serviço. Saí sem saber o que fazer, para onde ir. Eu tava completamente perdida. Esse vai ser um testemunho que eu vou contar. Então, gente, no dia que eu saí do serviço, eu orei pra Deus, abri meu coração, do fundo do meu coração, assim, eu abri. Eu falei assim, meu Deus, não deixa eu trabalhar mais em serviço pesado, não. Não deixa
é trabalhar mais nesse serviço que me afaste da tua presença. Me ajuda a estudar, me ajuda a fazer a faculdade. E eu comecei, né? Quando eu saí, não sabia o que fazer, eu chorei muito, não tem, irmão? E é tipo assim, o testemunho que a gente vai contando, o que a gente vai passando, tipo assim, por partes, não tem? Hoje eu tenho que só cantar essa parte aqui, não tem? Do serviço, mas teve muita coisa, não tem? Que aconteceu. Então, eu orei, eu tava orando pra Deus. Nesse meio tempo, eu parei 1 ano, né, irmãos? Eu parei dia 2 de junho de 2022. Aí eu fiquei parada 1 ano, irmãos, 1 ano inteirinho, de novo. E eu orava pra Deus, meu Deus, eu pedia pra Deus do fundo do meu coração, eu abria, eu busquei, eu entreguei, porque Deus um dia bradou, né, através das atitudes da minha mãe, bem assim, ó, ele bradou, deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você, deixa. Eu, tipo assim, já tinha tentado muito, irmãos, do meu jeito, da minha forma, só que eu me frustrei muito, me frustrei demais. Então eu decidi deixar tudo na mão de Deus. Ele falava bem assim, quando as pessoas falavam muita coisa e nem eu mesmo sabia o que ia acontecer. E Deus falava bem assim pra mim: eu quem sei os planos que concedo para a sua vida, e são planos de paz e não de mal, a fim de vos dar uma esperança e um futuro. Ele falava assim pra mim: eu quem sei, Carielle, eu quem sei os planos que eu tenho, entendeu? Ele falava assim pra mim. E eu orei, né? Comecei a orar pra Deus, meu Deus, eu quero um serviço que eu trabalhe meio período, só quero trabalhar meio período, é que eu ganho bom. E eu pedi também que não me afastasse da presença dele, que fosse um serviço que eu buscasse ele, que eu falasse dele, entendeu? E eu fui muito ousado pra pedir pra Deus que eu queria um serviço na escola. Sim, eu pedi, Deus, eu quero um serviço na escola. Eu passei esse ano todo orando. E quando foi, irmão, assim, isso é de Deus, sabe? Em março de 2023, deu uma palavra. Ele falou bem assim, ó. Ela é uma palavra, um versículo de Apocalipse. Eu conheço as tuas obras, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele só ficou mandando esse versículo. Então eu acreditei, né? Não, Deus vai me dar uma porta, vai abrir uma porta, sabe? Só que eu esperei um pouquinho também, né? Isso foi em março. Aí ele só ficava mandando esse versículo. Sempre mandava esse versículo, sempre. Tava só mandando. Então eu confiei. Aí, gente, em abril ou em maio, eu acho que foi em abril de 2023, Deus além dessas palavras, né? Essas palavras Deus tipo assim, começou a mandar pra mim em março, que né? Eu falei pros irmãos, em março de 2023. Aí, em abril ou no começo de maio, eu não sei a data ao certo, mas eu sei que foi em abril ou maio. Eu sonho um sonho, né? Eu tinha um sonho que eu ia começar a trabalhar. E esse sonho aparecia a diretora da escola, não tem? Aí, nesse sonho, eu tinha os pensamentos, tipo assim, eu ficava preocupada, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir trabalhar nesse serviço? Eu ficava muito preocupada, não tem? Eu ficava muito preocupada, será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Será que isso não vai me afastar de Deus? Entende? Aí, então, eu sonhei o sonho, que eu ia começar a trabalhar e aparecia a diretora, não tem, da escola. E eu via esses sentimentos de mim, não tem? E passou uns dias, a secretária da escola foi me liga. Eu tinha ligado pra mim, só que como eu tava na casa da minha cunhada, ligou pra minha cunhada. E eu fiquei assim, tem? Então eu falei que ia falar com a minha mãe. Aí só que já era de Deus, assim, tipo, foi Deus, não tem? Deus já tinha falado, ele falou antes, não tem? Tipo assim, já tinha falado antes, não tem? Que ele iria fazer. Então, ligou, só que eu esperei mais no tempo, porque as pessoas enrolaram. Não, aí os sentimentos que eu tive no sonho começou a, tipo assim, eu senti, não tem? Quando eu fiquei preocupada, né, meu irmão? Fiquei ansiosinha, assim. Aí eu ficava falando, mãe, se não der certo também, né? Se der certo também. Tipo assim, porque eu fiquei meio preocupada, assim, não tem? Só que o mesmo sentimento que eu tive no sonho, eu tive, não tem? Aí eu fiquei assim, tipo, só Jesus, não tem? Então Deus mostrou, não tem? E dia 5 de junho de 2023 eu comecei a trabalhar, não tem? 1 ano depois, irmão. 1 ano depois. Então, Deus confirmou que isso era de Deus e Ele tinha o melhor pra mim, sabe? Tipo assim, sabe
a sabedoria de Deus é tão maior do que a nossa, irmão. Tipo assim, Deus arrumou um serviço, irmão, que eu tenho a oportunidade de falar dele, que eu posso buscar ele, que eu posso, irmãos, não é pesado. Deus preparou um serviço bom, a vontade dele, tipo assim, é boa, perfeita e agradável. Então ele preparou um serviço bom, perfeito e agradável, porque é dele, não tem? Então a porta assim que ele fala assim, paz, que ninguém pode fechar. Então, às vezes, por exemplo, eu vou ficar nesse serviço até Deus querer, não tem? Só ele pode fechar essa porta. Ninguém pode, porque só ele, não tem? Até o dia que ele quiser, eu vou ficar, entendeu? Porque foi ele que fez, ele que faz, não tem? Mas eu obedeci o que ele quis pra minha vida, entendeu? Tipo assim, eu saí, né? Obedeci a voz de Deus, escolhi obedecer, mesmo não sabendo o que fazer, o que viria depois. Só Deus sabe o que viria. Eu chorei demais, sem saber o que fazer. Estava perdida. Mas, irmãos, Deus é recompensador. Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. O porquê eu falei que isso é por causa da minha desobediência. Porque se eu tivesse feito a vontade de Deus, tivesse ouvido Deus no primeiro dia que ele falou comigo, eu tinha evitado essas dores. Eu tinha evitado pegar os pesos que eu peguei, podia ter evitado as humilhações, podia ter evitado os problemas que veio acarretado pra minha vida, não tem? Porque podia ser evitáveis. Eu podia evitar, ouvindo a voz de Deus. Podia ter ouvido no começo, entendeu? Então, por isso que Deus me impulsiona a falar isso pra você. Tem coisas que podem ser evitadas quando a gente obedece a voz de Deus, entendeu? Então obedeça. Obedeça o que Deus tem pra sua vida. Obedeça o que a palavra de Deus diz. Obedeça. Somente obedeça. Talvez você não entende hoje, mas amanhã você vai entender. Vai agradecer a Deus, entendeu? Então Deus tem o melhor pra nossa vida. O que Ele faz é infinitamente maior do que a gente pensa ou planeja, entendeu? Então Ele tem o melhor pra nossa vida. Que essa palavra ia falar com você. Queria que fosse um vídeo pequeno, né? Mas não tem como. É muita coisa, irmão, muita coisa. E eu também agradeço, né? Tipo, eu errei, eu não escutei. Mas só que eu aprendi. Eu poderia ter evitado. E hoje eu tô sofrendo, né, irmão? Com essas dores. Quando eu lembro, né? Do que eu passei, choro. Então também a dor me ensinou, né? Então por isso que eu tô falando pra você. A dor me ensinou. Mas só que eu podia ter evitado. Agora, então eu não quero mais fazer nada sem a vontade de Deus. Sem Deus falar pra mim. Entendeu? Você vem fazer o mesmo. Em nome de Jesus. Então, Pai do Senhor, fico com essa palavra. Glória a Deus.